Estamos na Red Zone, seus loucos pro futebol americano, como é que vocês estão? Tudo bem por aí com vocês? Como é que passaram desde o último vídeo? FA na veia de volta aqui com Isaac Ribeiro trazendo notícias e comentando sobre algumas coisas interessantes como previsões para MVPs, matéria aí lançada alguns dias atrás aí pelo The Playoffs, site The Playoffs, ótimo site para vocês acompanharem muitas notícias a respeito do futebol americano e de outros esportes americanos, caso você queira acompanhá-los também. Mas antes de falarmos sobre essas notícias e sobre esses comentários sobre os possíveis 10 MVPs previstos aqui no site, deixa aqui seu like, se inscreva no canal, não se esqueça de ativar o sininho das notificações, compartilhar e deixar seu comentário, porque isso ajuda e ajuda, ó, muito mesmo. Estão prontos para o vídeo? Então vamos embora, solta a vinheta. Vamos começar aí com duas notícias, uma sobre o Green Bay Packers e outra sobre o Cleveland Browns. Começando com os Packers, o quarterback Jordan Love sofreu aí uma cirurgia, ou fez uma cirurgia, para ajustar problemas com os ligamentos do dedão esquerdo. E ele vai ficar fora da pré-temporada, mas é previsto que ele já volte certinho aí para o primeiro dia, para a primeira semana da NFL, da temporada regular. Tá? Então, torcedores do Green Bay Packers, não fiquem aí tão assustados, né? Malik Willis vai ser o titular? Não. A princípio, o titular será o Jordan Love. Apesar de a cirurgia ter sido na mão esquerda, não é a mão lançadora, o que em tese, talvez aí menos preocupações caiam sobre as cabeças dos torcedores ou até mesmo da comissão técnica. Porém, todavia, entretanto, toda cirurgia deve ser tratada com o seu devido respeito, com o seu devido cuidado, para que ela não vire complicações e tire ele da temporada regular. Porém, todavia, entretanto, segundo a direção, segundo o front office da franquia, o Jordan Love só vai perder a pré-temporada. A temporada regular está garantida. Aproveitando que eu tô aqui com a camisa dos Browns, o Browns aqui recebeu ofertas para a troca por Dillon Gabriel. Olha só que interessante, hein? A escolha de terceira rodada do último draft, o quarterback chegou aos Browns antes de Shedeur Sanders para a briga por posição. Só que o que a gente viu, pelo menos nesse primeiro jogo de pré-temporada, Dillon Gabriel lá não foi assim grande coisa. E eu sinceramente, eu fico na dúvida, porque pelo menos enquanto ele estava em Oregon, eu até que gostava do estilo de jogo dele. Mas aí depois de tanto ver, ouvir e ler sobre análise de jogadores, isso no pré-draft, fica, sabe, aquela pulga na orelha? Será que ele tem espaço para evolução ainda? Será que ele consegue ser algo a mais do que ele foi em todos esses anos dentro do college football? Então, pode ser que não, mas dependendo como algumas franquias enxergam o piso dele para a NFL, é capaz de que eles consigam alguma coisa interessante para o garoto dentro da liga. Então, sim, existem possibilidades de trocas. Aqui no site não fala aqui exatamente, deixa eu procurar aqui, quem buscou por eles, ou por ele no caso, né? Mas já que existe a possibilidade de troca, se a oferta for boa, por que não? Eles gastaram uma terceira rodada, se vier pelo menos mais uma terceira rodada em troca por Dillon Gabriel, eu, no lugar dos Browns, trocaria. Até porque eles têm ali o Kenny Pickett, que tá certo, não é grande coisa, mãozinha pequena, tem o Shedeur Sanders e tem o Joe Flacco, além do inominável, o Deshaun Watson. Porém, todavia, entretanto, a gente sabe que o Watson não vai jogar, a gente sabe que o Flacco provavelmente será o titular, que Dillon Gabriel talvez seja ali o terceiro ou quarto, o quarterback da franquia, talvez aquele quarterback de Patrick Squad. Às vezes é difícil falar algumas palavras, mas tudo bem. Tá? Então, é uma novidade que chama atenção, mas que assim, não é grande coisa. Talvez o torcedor fique assim, opa, Dillon Gabriel no meu time. Antes do draft eu ficaria com essa sensação. Hoje, eu já não fico mais tão animado em se tratando de Dillon Gabriel, mas pelo piso dele, pelo que ele apresentou em Oregon, talvez seja uma boa escolha para alguns times que não tem nem isso na sua franquia. Quem sabe, né?
Se você concorda ou discorda, deixa aqui nos comentários que eu quero saber sua opinião sobre Dillon Gabriel. Continuando nosso vídeo falando agora da previsão do The Playoffs para os 10 possíveis candidatos a MVP da temporada. Começamos aqui no site, tá? Os favoritos, os principais candidatos segundo o site. O primeiro de todos, Lamar Jackson, por tudo que ele apresentou nos 2 últimos anos, sendo um deles como já MVP, o segundo MVP dele na carreira. Não duvido, não discordo, eu concordo com essa possibilidade dele se tornar MVP novamente. Além dele, temos aqui Josh Allen, que foi o MVP de certa forma contestada ano passado, porque muitos entendiam que sim, o Lamar Jackson merecia o seu terceiro título de MVP ano passado por tudo que ele fez, mas o que Josh Allen fez também foi incrível com o nível de recebedores que ele tinha, com as dificuldades que o time passou dentro do elenco com algumas contusões. Então sim, Josh Allen mereceu o MVP ano passado e sim tem a chance de se tornar MVP esse ano novamente. O terceiro lugar aqui no site é Joe Burrow, que inclusive lá nas minhas previsões você pode ir lá dar uma conferida, tá aqui no canal do YouTube, foi lançado recentemente, então você pode ir lá conferir minhas previsões para os prêmios individuais da NFL para essa temporada. O MVP será, na minha opinião, o Joe Burrow. Aqui é a terceira possibilidade, porque Joe Burrow no passado, tá certo, um começo mais lento, mas teve tão bons números que muito provavelmente, se o time tivesse se classificado para os playoffs, ele seria o MVP e não o Josh Allen, muito menos o Lamar Jackson, porque ele estava sendo indiscutivelmente tratado como MVP da temporada e só não foi por conta de não classificar o time para a pós-temporada. Tá? Então, eu coloco o Joe Burrow como sim, o candidato a MVP para essa temporada 2025-2026. Você, desses três aqui, qual você acha que vai ser o MVP? Mas vamos continuar aqui na lista do The Playoffs, indo para quem corre por fora. E olha só, em quem diria, quem corre por fora, o primeiro é Patrick Mahomes. Se até o ano passado o Patrick Mahomes era colocado dentro dos principais candidatos, nesse ano, pelo que aconteceu ano passado, coisa e tal, uma queda de produção do time de uma forma geral, Patrick Mahomes entra como quem corre por fora dessa lista primária, tá? Não discordo e concordo sim que ele é candidato a MVP, porque uma vez Patrick Mahomes, sempre Patrick Mahomes. O cara é genial, o cara é monstruoso, ele sabe jogar futebol americano. Ah, Isaac, mas ele caiu de produção, tá com aquela barriguinha de papai cervejeiro. Ok, isso diz alguma coisa em relação a títulos que ele ganhou quando ele já estava com aquela barriguinha, por exemplo, em cima do 49ers? Não diz respeito a nada, se ele mantiver a qualidade que ele tem. Tá certo que a falta de preparo físico pode atrapalhar num geral, mas isso é facilmente resolvido se ele entrar na linha com a dieta certa, se ele conversar com Tom Brady, começar a tomar sorvete de avocado e coisas mais parecidas com isso, ele pode voltar a ser um senhor MVP e voltar a ser o grande candidato a trazer títulos para a franquia do Missouri, lá na cidade de Kansas City. Outro cara que corre por fora aqui, segundo o site, Jalen Hurts. Aí eu fico um pouco mais reticente, tá certo, Jalen Hurts fez até um bom... eu acho que a pós-temporada dele foi melhor do que a temporada regular. Ele jogou muito bem a temporada regular, concordo, não para nível de MVP, talvez números sim, mas aquilo que os olhos viram, talvez não, até porque o Saquon Barkley roubou muito a cena dentro da franquia no passado, então o Saquon Barkley estava à frente do Jalen Hurts na busca por um possível MVP. E se o Jalen Hurts mostrar mais evolução e continuar jogando como jogou no passado, a chance de concorrer pelo MVP, sim, existe. O concorrer não quer dizer ganhar. Agora, se ele ganhar, quer dizer que ele vai fazer um ano excelente, e se ele fizer um ano excelente, a chance do Eagles ser bicampeão, né, de forma seguida e conseguir seu terceiro título é gigantesca. Porém, todavia, entretanto, segundo as minhas previsões, não será ele. Outro cara aqui que corre por fora, segundo o site do The Playoffs, é o Baker Mayfield. Esse aqui eu gosto muito dele como pessoa, pelo menos assim, não conheço ele pessoalmente, mas de tudo que eu já vi sobre ele, que eu já li sobre ele, da forma que a gente vê o tratar dele com os colegas, coisa e tal, da forma como ele é querido dentro do elenco, beleza, gente boa pra caramba.
ótimo jogador. É um cara assim que eu gosto de ver jogar. Só que ele é muito errático também. Então, assim, apesar dos números positivos a favor dele, ele é errático também com algumas coisas quando ele entra em pressão, quando ele vai para a improvisação e nem sempre a improvisação dele dá certo. Então eu acho que nesse caso o Baker Mayfield é mais uma possibilidade um pouco mais remota do que o nome seguinte que eu vou falar. E segundo o site, o nome seguinte é Jayden Daniels, tá certo, forçando a barra. No passado eu coloquei na minha previsão que o MVP seria o CJ Stroud pelo primeiro ano dele, foi um equívoco, mas porém, todavia, entretanto, contudo, não obstante, se Jayden Daniels mantiver, né, pelo menos a qualidade que ele demonstrou no ano passado, a chance dele estar aí numa briga boa por MVP é grande, tá? Então não descarte Jayden Daniels e eu até coloco ele no lugar à frente do Baker Mayfield pela sua qualidade e, vamos dizer assim, por ser mais jovem também, o que demonstra uma fisicalidade muito maior que o do Baker Mayfield, que está longe de ser muito velho, mas ele sendo mais jovem, ele consegue, acho que, muito mais demonstrações de momentos épicos, vamos assim dizer, tá? Mas aí é só uma análise minha. Não quarterbacks disponíveis aqui pelo site. O primeiro de todos, óbvio, o Saquon Barkley. O Saquon Barkley que esteve ali nas finais da eleição para o MVP, ficou como jogador ofensivo do ano, mas sim, se ele jogar novamente como jogou ano passado, e principalmente se ele quebrar recordes, que ficou, isso aqui para quebrar no ano passado, ele sim consegue esse título de MVP. Falar que ele consegue demais, porque querendo ou não, a NFL parece que tem um pé atrás com dar MVP para quem não é quarterback, né? Mas se ele conseguir quebrar os recordes que ele não quebrou no passado por pouco, a chance dele ganhar o MVP é muito, mas muito maior que do ano passado. Outro nome legal aqui, Ja'Marr Chase. Mas, porém, todavia, entretanto, para Ja'Marr Chase conseguir o título de MVP, ele teria que passar por Joe Burrow. E se ele tiver números excepcionais para ser MVP, eu te garanto que Joe Burrow vai ficar na frente dele nas votações. Porque para ele ter esses números, o Joe Burrow vai ter que estar jogando muito, mas muito mesmo. A não ser que ele consiga isso com Jake Browning. O reserva. Que aí sim ele ficaria à frente. Mas do contrário, e não quero que Joe Burrow se machuque, muito pelo contrário, eu gosto muito de ver esses caras titulares jogando e jogando muito bem, exceto contra o 49ers. Fazer o quê? Tem que ter um pouquinho de clubismo aqui, né? Mas eu acho que pro Ja'Marr Chase ganhar esse título, ou ter a possibilidade de chegar à final na disputa desse título, né, nas votações finais, ele teria sim que estar à frente de Joe Burrow, e nesse momento eu acho que isso é difícil demais de acontecer. E o último nome aqui no site é Jahmyr Gibbs. E por mais que ele tenha tido bons números ano passado, a gente tem que lembrar que agora vai depender muito mais da qualidade dele, talvez, depender muito mais da qualidade dele como running back do que do esquema tático a princípio, porque houve mudanças na coordenação ofensiva. E se Ben Johnson, que foi o cara que fez dele um grande running back ano passado, não está mais no time, será que o sucessor dele vai conseguir? Não estou dizendo que ele é ruim, porque eu nunca vi ele como coordenador. Ele já estava lá dentro da franquia, ele foi alçado a coordenador. Porém, todavia, entretanto, não temos nenhuma amostra dele nesta profissão, né, nesse cargo. Então temos que aguardar. Eu fico com um pé atrás em relação a ele. Seria a mesma coisa que colocar hoje o CMC como candidato a MVP, sendo que ele ficou basicamente o ano inteiro passado distante dos campos por conta de contusões no Aquiles. Tá certo que o Jahmyr Gibbs não teve nenhuma contusão e teve um ano passado excepcional. Mas, porém, todavia, entretanto, a gente tem as questões relacionadas com coordenação e esquemas táticos. Vamos ver. E espero que ele continue jogando muito bem novamente. Novamente, exceto contra os 49ers, caso a gente se encontre novamente. Porém, todavia, entretanto, esse é o 10º nome nesses 10 possíveis candidatos a MVP do site The Playoffs. Você concorda com The Playoffs? Discorda de The Playoffs? Deixa seu comentário aqui. Você concorda comigo com o Joe Burrow sendo MVP? Deixa seu comentário aqui.
Se você não assistiu o vídeo passado, vai lá, dá uma assistida na semana passada no vídeo, confira, deixe seu ok lá, seu like, deixe o seu comentário a respeito e a gente se vê no próximo vídeo, porque esse vídeo foi muito legal, espero que você tenha gostado. Deixe aqui seu like, seu comentário, vamos embora para uma setdown, até o próximo vídeo, valeu!